Neste vídeo vamos ver o que são seleções, vamos ver algumas das principais ferramentas de seleção e as opções para selecionar, portanto como selecionar, como adicionar seleção a uma seleção já existente, como subtrair e todas essas opções, como criar layers a partir de uma seleção. Para isso podemos abrir então aqui o nosso fecheiro que está, eu já tenho aqui aberto, mas vou indicar o caminho, portanto Open está em aula 5 seleções, é este fecheiro que vamos usar para tudo o que são seleções, mesmo nas outras aulas. Portanto, eu não vou abrir, mas já tenho aberto, mas tu podes abrir. E então eu vou aqui fazer Ctrl 0 para ele ajustar ao ecrã. E as ferramentas de seleção estão aqui, são estas aqui. Portanto, cada uma delas depois ainda tem mais. A primeira é bastante simples, mas antes disso eu quero explicar porque fazer seleções. Porque nós podemos querer, por exemplo, imaginar que eu queria tirar esta estátua e colocar esta estátua noutro fecheiro, noutra imagem, em cima da Torre Eiffel, por exemplo, não sei, estou a inventar, ou queria mudar só o tom, eu achava que o tom da imagem estava todo bem, mas queria mudar a cor da estátua, por exemplo, ou queria mudar a cor deste chão, ou queria fazer uma correção para torná-la mais nítida, por exemplo, e aí eu posso fazer seleção e o que eu tiver selecionado será isso que sofrerá as alterações. Eu podia querer apagar também só o fundo, por exemplo, eu queria poder apagar só o céu para ficar transparente, por exemplo, iria dar algum trabalho porque temos aqui as folhas e seria bastante trabalhoso, mas podia querer, por exemplo, isto transparente, isso era bastante fácil de fazer, e o resto tudo com o fundo. Portanto, é assim que se consegue efetuar essas operações, é fazendo as seleções e depois aplicar o que queremos. Até por exemplo apagar, nós podemos querer apagar só, mas imaginar que eu queria apagar aqui esta parte da imagem, aí era mais fácil fazer a seleção e depois apagar livremente apenas naquilo que tinha selecionado, em vez de andar com a borracha com muito cuidado para não apagar aquilo que não queria. Então, para começar, vamos fazer um Ctrl J para duplicar este fecheiro e vamos ocultar então aqui o nosso background. Eu disse Ctrl J ou Command J para quem está a trabalhar em Mac. E vamos então começar por perceber alguns princípios da seleção, vendo já a primeira ferramenta. A primeira ferramenta para fazer seleção é bastante simples, portanto, ela de origem vem com o retângulo selecionado, retângulo ao quadrado. Nós podemos selecionar e clicar e arrastar e fica imediatamente selecionado. Para desselecionar, nós podemos clicar em Deselect. Nós podemos também, à medida que vamos selecionando, eu vou clicar e agora vou clicar no Shift e repara que eu tenho um quadrado perfeito, portanto aqui é mesmo um quadrado. Eu clicando no Shift mantenho a proporção das formas. Eu vou fazer mais uma vez Deselect, mas desta vez vou aqui a Select e vou escolher Deselect. Podemos também usar a Elliptical Marquee Tool, portanto aqui será uma elipse, ou se eu clicar no Shift, um círculo perfeito. Vou andar para trás, portanto eu andei para trás fazendo Ctrl Z, e podemos também usar aqui Single Row, vamos experimentar. Portanto aqui eu até só tenho que clicar num sítio, porque ele faz-me uma linha de um pixel. Vamos imaginar que eu agora queria preencher esta linha com um azul, por exemplo, ficava então marcado um pixel azul todo na imagem, ou o contrário com a coluna. Portanto, o contrário no sentido que seja vertical, porque o funcionamento é exatamente o mesmo. Portanto, eu volto a frisar, para eu aceder a estas ferramentas, eu estou durante uns segundos e depois seleciono. Portanto, só tenho que clicar durante uns segundos. Onde eu tiver este pequeno quadrado é onde é a ferramenta que eu estou a usar. Eu vou agora mostrar alguns atalhos no teclado que ajudam a fazer a seleção, desseleção. Por exemplo, para desselecionar eu posso fazer Ctrl D, ou eu vou andar para trás para voltar a ter, ou Command D para quem tem Macintosh. Portanto, Ctrl D, Command D. Se eu quiser voltar a ter a seleção antiga, eu faço Ctrl Shift D e eu volto a ter a seleção antiga. Depois, para selecionar a imagem toda, eu posso clicar em Ctrl A. Enganei-me, não cliquei no A, então vou fazer cancelar, cliquei no Q. Ctrl A seleciona a imagem toda.
Depois eu vou aqui fazer um pequeno quadrado, na maneira que eu queria. Portanto, eu vou aqui escolher esta e vou desenhar aqui um quadrado. Eu posso inverter a seleção. Para inverter a seleção eu posso clicar com o botão lado direito e invert selection, ou selection inverse, ou posso, usando os atalhos, posso clicar em Ctrl Shift I. Portanto, Ctrl Shift I, inverte a seleção. Repara, se eu clicasse agora em Delete eu ia apagar tudo o que estava atrás, portanto eu inverti mesmo a seleção. Eu vou fazer outra vez para voltar a ter só o quadrado, portanto Ctrl Shift I, e agora tenho aqui este quadrado. Eu posso adicionar ou subtrair seleção a esta seleção já existente. Portanto, vamos imaginar que eu quero este quadrado, mas não quero aqui um canto. Então eu posso clicar na tecla Alt, na tecla Shift. Portanto, eu clico no Shift e mantenho premido. Repara que ele ganha logo o mais, e agora vou e adiciono então aqui algo à minha seleção, dependendo da ferramenta que eu tenho aqui ativa. Portanto, eu posso mudar também de ferramenta. Repara, eu vou mudar, a seleção mantém-se, e agora eu posso então subtrair, e aqui sim é o Alt. Eu vou clicar no Alt, mantenho premido sempre. Repara que agora o sinal é de menos, e agora eu desenho a minha elipse, e repara que eu subtraí a minha elipse. Obviamente tenho sempre que apanhar a parte da seleção antiga para poder fazer esta subtração. Também se pode ficar apenas com a interseção. Para isso clicas em Shift, Alt e arrastas e ficarás só com a interseção. Portanto, imagina que eu desenhava aqui um círculo, eu ficaria apenas com a interseção entre a antiga e a nova. Portanto, ficaria aqui apenas com esta parte. Não é assim muito usado, mas podes precisar. E quero aqui mostrar mais algumas coisas. Eu vou aqui selecionar isto. Em relação à adição e subtração já vimos. Eu vou aqui desenhar o círculo. Repara, eu vou começar aqui neste canto. Repara que eu estou a andar para baixo e a minha bola já não está no sítio onde eu comecei. Vou andar para trás. Eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar no Alt e arrasto, e ela vai sempre partir do centro de onde eu comecei. Portanto, eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou desenhar aqui um círculo aqui, o centro será aqui. Não clicando no Alt, ele vai até fugindo do sítio onde eu comecei, e clicando no Alt, repara que eu não devia ter nada selecionado. Portanto, eu vou selecionar tudo, porque senão ele vai subtrair. Portanto, sem nada selecionado, eu vou clicar, e repara que ele respeita ao centro onde eu comecei. Vamos ver então a nossa próxima ferramenta. Eu vou selecionar esta aqui para começarmos a ver então o laço. Repara que nós podemos clicar aqui em laço. O laço ele seleciona à medida que nós vamos passando com o rato. Portanto, eu clico, deixo estar premido, e repara que eu vou passando. Eu não largo o rato, mantenho sempre premido. Isto às vezes a seleção é de trabalho de muita paciência, fazer zoom, aumentar isto bastante e andar com muito cuidado com o rato. Às vezes uma seleção pode demorar até horas a fazer. Eu aqui não estou muito preocupado se fica bem selecionado ou não. Obviamente aqui não está, e aqui também não, mas não é importante, é apenas para mostrar as ferramentas, como é que elas são usadas. Repara que eu, no fim de largar, ele fechou a forma e colocou-me então o símbolo da seleção. Isto quer dizer que está selecionado. Eu vou aqui fazer um pequeno teste. Vou aqui à borracha e vou aqui, por exemplo, apagar aqui. Repara que não faz nada, porque o único sítio onde vai fazer é dentro da seleção. Eu vou andar para trás e agora vou mostrar outras hipóteses para selecionar. Eu vou voltar a ter a seleção do laço, e vou ao polígono Lasso Tool. Vou selecionar este para começar um novo, e este funciona em linhas retas. Portanto, cada vez eu vou clicar uma vez, e quando clicar a segunda ele traça uma linha reta. Portanto, é ideal para formas retas. Não é, aqui tem algumas, mas não é bem o caso. Portanto, eu ali já cliquei mal. Podia andar para trás, Escape, e podia então fazer a minha linha com alguma precisão. Portanto, repara que aqui sim já está certa. Podia ter vindo um bocadinho mais abaixo, mas não é importante. E agora venho até aqui, volto a clicar, ele fecha aquela linha.
E agora vamos imaginar que isto é tudo a direito. E agora quando eu quiser fechar, repara ali no cursor, eu ganho ali uma bolinha. E essa bolinha indica que eu vou fechar a forma. Portanto, repara que eu tenho aqui mais uma seleção. Pronto, ideal para linhas retas. É muito bom, é muito prático. Mas para linhas curvas nem por isso. Portanto, aqui em cima eu iria ter alguma dificuldade em fazer uma seleção só com esta ferramenta, mas obviamente agora podia ir buscar outra ferramenta e adicionar a esta de forma a colocar aqui esta parte como deve ser. Portanto, eu posso usar a ferramenta para as linhas retas e depois para as curvas usar outra sem qualquer problema. Porque repara que eu mudo de ferramenta e continuo com a seleção ativa. Mas vamos então ver a Magnetic Last Tool. Eu vou voltar a selecionar isto e vou aqui fazer um bocadinho de zoom. Aqui, este é um bocadinho a soma dos dois, portanto, ela é um laço, mas é magnético. Portanto, eu vou clicar e repara, eu não estou a clicar, estou apenas a arrastar o rato. E ele próprio vai se adaptando aos pixels da imagem. Portanto, ele consegue distinguir a diferença de cor dos pixels e por isso ele é que está... Eu estou a passar com o rato onde mais ou menos eu quero fazer a seleção e ele distingue logo que há ali uma diferença de tonalidades entre os pixels da estátua e os pixels que estão atrás. Às vezes há aqui umas diferenças, ele não consegue, porque os pixels que estão atrás são muito parecidos com os que estão à frente. E quando eu quiser clicar, quando eu quiser fechar, aparece o círculo, clico e fecho. Repara aqui, estas cores são muito parecidas, ele teve aqui grande dificuldade. Aqui também, porque estes brancos também já se aproximavam bastante. Mas de qualquer das formas, dá para nós selecionarmos o que nós queremos. Eu quero mostrar que aqui em cima temos a barra ativa, a nossa barra que é sempre dependente da ferramenta que nós temos. Aqui nós temos aquelas opções que eu falei, que é adicionar a seleção, subtrair, intersetar. Portanto, aqueles atalhos todos que eu disse, não é preciso decorar, porque tens aqui essas hipóteses. Depois tens aqui algumas hipóteses relativas à ferramenta, podes testar, isto depende da imagem, portanto às vezes tem que se mudar aqui para ter o melhor resultado. Se calhar se eu tivesse mudado aqui ou aqui no contraste, ele já não tinha apanhado aqui, portanto aqui no contraste eu podia ter dito que queria mais contraste, não o fiz, por isso pode ter sido por causa disso que ele apanhou aqui, mas como digo, depende, vais ter que às vezes fazer testes para ver quais são as definições que melhor se adaptam à imagem que tens, especialmente ao fundo que tu tens. Aqui esta opção anti-alias significa que ele faz o recorte, mas tenta ao máximo que ele não fique serrilhado. Portanto, o anti-alias parece que fica a imagem serrilhada nos contornos. Repara aqui, nota-se aqui, eu vou fazer mais zoom um bocadinho, repara aqui que nota-se aqui os pixels serrilhados e ele tenta depois compensar isto quando fizermos o corte da seleção ou adicionar outra cor. O que fizermos a partir daqui, ele tenta ao máximo que isto não aconteça ou desbater esse efeito, mas quero aqui mostrar o Redefine Edge. Aqui o Redefine Edge permite-nos também corrigir o anti-alias, portanto nós podemos aqui repara, temos aqui a nossa seleção e podemos aqui suavizar os contornos aqui com vários parâmetros. Podemos experimentar aqui o número de raios de pixels que ele vai apanhar e repara que está muito mais suave agora. Portanto eu posso, é claro que se eu exagerar aqui, depois se calhar vou já perder partes da imagem que eu não posso perder, mas é assim que se consegue aqui repara, agora já perdi bastante, que se consegue aqui suavizar aqui, então, a definição da nossa seleção. Eu vou cancelar, mas facilita bastante aqui o trabalho, este Redefine Edge. Eu quero mostrar também aqui no Select, nós temos aqui algumas que já vimos, portanto aqui é importante também percebermos qual o layer que estamos a trabalhar. Se acontecer que tu fazes uma seleção, aparece isto, mas no fim ele diz que não conseguiu apanhar pixels, é porque estás num layer que não tem pixels nessa zona, e aqui tu podes dizer se queres todos os layers, ou se queres selecionar os pixels dos layers que estão abaixo, e aqui o Redefine Edge que está aqui o atalho. Aqui, se queres, desculpa que eu saltei aqui, portanto, se queres que ele vá também selecionar os layers que estão desselecionados, portanto, ou melhor, que estão desselecionados, sim, portanto, pedaços da imagem dos layers selecionados, para procurar os layers, aqui o Redefine Edge, para redefinir, é o mesmo que nós vimos aqui, e aqui no Modify, tu podes também ter as hipóteses que estavam no Redefine Edge, mas individualmente, podes vir aqui e aceder a elas, individualmente, e aqui tu podes fazer o grow,
ele vai expandir, entre aspas, a imagem em função dos pixels que estavam aqui selecionados. Eu vou andar para trás, porque não era isto que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar era aqui o Contract e o Expand. Portanto, repara, eu vou aqui expandir. Portanto, eu posso dizer, eu tenho esta seleção, mas eu quero que ela tenha mais 3 pixels à volta. Portanto, eu quero que ela expanda 3 pixels. Vou fazer OK. Repara que ela alargou 3 pixels. Espero que tenha sido perceptível aí no teu ecrã. Repara que ela agora está mais afastada. E claro, o inverso também acontece. Eu posso vir aqui a Modify e contrair. Eu agora no outro pus 3, portanto agora vou pôr mais para ele entrar aqui dentro da estátua. Fazer OK. E repara que ele entrou 2 pixels para dentro, que eu já tinha posto 3 no outro anterior. E então nós podemos fazer isto e depois usar também o Redefine Edge para suavizar aqui o que nós quisermos. Portanto, podemos fazer as duas coisas, primeiro uma, depois a outra. Obviamente aqui estas correções seriam fáceis de fazer. Por exemplo, eu vou aqui fazer um exemplo muito rápido. Portanto, aqui com Elliptical, eu clico aqui no Alt para subtrair e desenho aqui um círculo. Repara, eu vou aqui desenhar um círculo até retirar ali aquela parte. Podia ter desenhado um quadrado também, por exemplo. E repara que eu tenho o Alt clicado e estou a retirar então aquela parte da imagem. Eu vou aqui fazer mais zoom. Fazer o mesmo aqui. Portanto, repara que podemos usar várias ferramentas. Clicando no Alt eu vou dizendo então para retirar aquela parte que eu estou a intersetar ali. E tenho então redefinida ali a minha forma. Também não era importante, eu só queria agora mostrar que é possível usar aqui várias técnicas para fazer a nossa seleção. Outra das formas de nós alterarmos a nossa seleção, eu vou aqui voltar a fazer zoom, é indo ao botão lá direito e transformar a seleção, ou Free Transform, ou então em Select e aqui transformar a seleção. E nós aqui podemos também, arrastando simplesmente, alterar a nossa seleção. Repara, bastante fácil também. Portanto, aqui podemos ajustar depois à forma que nós quisermos. E queria mostrar aqui mais algumas coisas, vou fazer Enter. Aqui nós podemos, vamos imaginar que nós vamos precisar desta seleção mais vezes. Portanto, é isto que nós queremos, deu tanto trabalho, foram horas, e nós vamos precisar de mais vezes e não quero perder outra vez tantas horas a fazer a mesma seleção. Então, o que nós podemos fazer é guardar esta seleção. Portanto, só tens que fazer guardar e dás o nome. Portanto, eu vou pôr aqui aula. E agora vou selecionar e quando vou aqui eu posso selecionar e posso Load Selection e eu agora vou à procura da minha aula. Repara que eu tenho aqui o documento, é o que eu tenho aberto, eu tenho que ter o documento aberto e vou aqui, posso dizer se quer inverter ou não. Se eu tivesse já seleções criadas eu podia adicionar ou não, subtrair, intersetar, por aí fora. Mas vou fazer OK, repara que eu carreguei a minha seleção automaticamente porque já a tinha guardado. É bastante útil para quando precisamos da mesma seleção várias vezes. Eu quero chamar aqui a atenção uma coisa, há pouco falei dos layers, mas acabei por não explicar uma coisa. Nós tivéssemos aqui vários layers, não é o caso, mas imagina que tínhamos vários layers, esta seleção tinha vários layers atrás, nós podíamos copiar só o layer que temos ativo, então para isso fazemos o normal copiar e então copiaríamos só mesmo a seleção daquele layer, do layer que estiver aqui, mas se quiséssemos copiar mais, copiar os outros layers todos que estão para baixo, fazíamos copy merge e aí copiaríamos também tudo o que estiver atrás. Portanto, aqui a diferença entre este e este é mesmo essa, a questão dos vários layers é bastante importante. Aqui no meu caso será... Não é igual, eu ia dizer que era igual, mas não é, porque eu quando faço copiar, vou copiar apenas deste layer e quando faço o copy merge, o aspecto visual é o mesmo, mas na verdade eu vou estar a copiar deste layer e deste layer que é igual. Portanto, vou ter duas cópias iguais, uma atrás da outra. Na verdade, depois em termos de gráficos é igual, em termos visuais é igual, mas tecnicamente não é exatamente igual. Outra coisa que também podemos fazer é criar um novo layer com esta seleção. Vamos imaginar que queríamos isolar este elemento. Aí temos duas hipóteses. O botão lá direito e New Layer
aqui não diz New, mas vamos já ver que é New Layer, via Copy ou via Cut. Esta hipótese, vamos escolher, eu vou fazer. Eu nem vou pôr nome porque não é importante. Portanto, repara, ele criou um novo layer com esta seleção. Eu podia, por exemplo, agora querer aproveitar esta forma, aliás é assim que se fazem sombras, por exemplo, eu posso Edit, Fill, e aqui eu posso, desculpa, eu queria escolher Color, e escolher aqui, por exemplo, uma cor que eu queira, e então colocar OK, ele fica preenchido com aquela cor que eu mandei, portanto é bastante interessante, mas eu vou aqui ocultar, e vou voltar aqui a este layer. Eu posso também criar um novo layer cortando esta imagem. Eu agora vou usar outro método, vou a Layer, New, e agora Layer via Copy, portanto é um novo layer via Cut, quero dizer, portanto para cortar. Repara, criou aqui um novo layer, eu vou agora tirar a visibilidade e repara que ele recortou-me a imagem que eu tinha por trás. Portanto, eu vou fazer Ctrl Alt Z para voltar ao normal, e agora vou ao mesmo Layer, New, e agora via Copy. Portanto, vamos reparar que ele criou aqui um novo layer. Ele preencheu a cinza porque eu tinha há pouco preenchido aqui o outra cinza, portanto este também criou, também preencheu a cinza, mas repara que a minha imagem manteve lá. Portanto, é assim que nós podemos fazer novos layers a partir de seleção. Eu vou só voltar aqui atrás para vermos uma coisa que eu falei muito por alto, mas é muito importante. Eu tenho a minha seleção feita, não importa qual é só para falarmos aqui sobre o Feather. O Feather é muito importante, serve para, como eu expliquei há pouco, para não aparecer o efeito serrilhado, parece que foi cortado à tesoura. Então eu posso vir aqui simplesmente atribuir um Feather, por exemplo de 3 mm, e isto agora para já não se vai notar, mas se eu copiar esta seleção para o outro lado, para outra imagem, por exemplo, eu vou poder verificar que não fica tão serrilhado. Até podemos testar aqui rapidamente. Eu posso vir a Layer, New Layer via Cut, ou Copy, pode ser Copy, portanto deixar o original e fazer uma cópia. Repara que eu tenho então agora aqui, posso desligar, repara que eu tenho então aqui apenas aquela parte da imagem e ela está esbatida, repara aqui nas margens, que é possível ver que não é aquele corte duro, parece que foi cortado à tesoura. Quero chamar a atenção que esta opção do Feather aparece em algumas ferramentas, repara aqui, mas ela deve ser sempre aplicada como nós fizemos agora, ou seja, no fim da seleção estar feita, porque em alguns casos as ferramentas não conseguem logo identificar e não conseguem depois no fim aplicar o Feather. Ou melhor, se começares a fazer a tua seleção e aplicares o Feather antes, ela vai funcionar, o Feather vai funcionar. Mas se a meio da tua seleção aplicares o Feather, não vai ter qualquer efeito. Portanto, o aconselhável, quanto a mim, pode usar aqui, aplicar antes, mas o que eu costumo fazer é sempre selecionar, ir ao menu da seleção e procurar o Modify e escolher a opção Feather. Eu agora não tenho ativo, não tenho seleção nenhuma, então estou no outro layer. E então aí aplicar o Feather de acordo com aquilo que tu achas que fica bem. Claro, depois às vezes temos que fazer testes, depende sempre de imagem para imagem, não é fácil dizer-te um valor rigoroso para que funcione para todos, mas também não convém pôr muito, senão depois o batimento fica muito grande, mas podes testar e ver. Às vezes o Photoshop é mesmo isso, é mesmo aqui uma questão de paciência e ir fazer testes, mas entre os 2, os 3, os 4, os 5 funciona bem. Portanto, em relação às seleções, para já vimos tudo. Na próxima aula veremos mais ferramentas de seleção.